Se você está iniciando na produção de músicas eletrônicas e se por acaso se deparou com música no estilo dubstep, talvez você tenha curtido pra caramba este estilo musical. Isso se dá ao fato porque esse estilo musical é completamente diferente do que qualquer outro estilo de música eletrônica. Nesse vídeo eu vou te ensinar exatamente como fazer um dubstep mesmo sem ter abrido um programa de áudio na vida. Um dos maiores desafios para quem está querendo produzir músicas no computador, principalmente no estilo dubstep, é como criar um som como esse? Como que esses DJs e produtores conseguem esses tipos de arranjos? Isso e outras perguntas que, pra falar a verdade, é fácil de responder. Mas antes de eu te passar todos os truques e macetes que eu uso para criar um dubstep no meu computador, se inscreva no canal para não perder meus próximos tutoriais de dubstep e músicas eletrônicas aqui no canal. Meu nome é Lidson, sou produtor musical e estou aqui para poder te ajudar a criar música eletrônica. Bom, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Antes mesmo de você iniciar sua criação de dubstep, você precisa ter em mente qual DAW, que no caso é programa de produção musical, você vai utilizar em suas produções. A que eu utilizo é o famoso FL Studio, porém se você usa o Ableton Live, Cubase ou qualquer outra DAW aí que exista, você pode fazer da mesma forma. Basta seguir os exemplos que eu dou, as formas que eu utilizo para poder criar, o início, meio e fim de uma produção e aplicar na sua DAW. Até em um Audacity você consegue criar um dubstep. Você não precisa se limitar a isso, a uma DAW. Você pode utilizar qualquer outra DAW para criar a sua produção. O que vale mesmo é a sua criatividade na produção de música. Não vou explicar aqui nesse vídeo como utilizar o FL Studio para produzir sua música, mas se você quiser um tutorial completo, só deixar um comentário aqui nesse vídeo mesmo que eu vou estar fazendo nos próximos tutoriais. Após abrir o seu programa de edição de música, o meu, por exemplo, é o FL Studio, primeiro você tem que se atentar ao BPM da sua música. Dubstep tem em torno de 140, 145, 150 e assim por diante. Tem 160 e eu também já vi dubstep em 180 BPM. Mas de via de regra, sempre é 140 ou 150. Então, geralmente, quando eu vou criar alguma dubstep, eu geralmente coloco em 145. E se eu quiser ajustar esse tempo depois, eu posso ajustar também. Um dubstep é feito com uma batida e um snare. Então, se você, aqui no seu programa, você criar uma pattern nova e criar um drums, que no caso é a bateria, você pode importar os seus samples aqui para dentro do seu channel rack para você criar a sua batida. No caso, ele tem esses dois compassos, que é a batida e o snare. Já vou te mostrar como é que funciona. Mas antes mesmo de a gente importar, você deve já ter no seu computador alguns samples packs que você deve baixar para conseguir utilizar aí na sua produção. Se por acaso você não tem, ou talvez você não queira comprar, alguns assim logo de início, talvez você esteja sem dinheiro, você pode vir nesse site da Cymatics e aqui você tem a opção de downloads free, que no caso são samples que eles disponibilizam de graça. Eles têm até plugins que eles estão lançando agora ultimamente, como por exemplo esse sample pack aqui, que ele já vai te disponibilizar para você samples de dubstep para iniciantes. Então, basta você clicar aqui e você vai baixar o sample deles. Vale muito a pena. Voltando para o programa, você precisa primeiramente importar o seu kick e o seu snare. Então, eu vou pegar alguns aqui que eu já tenho. Vou escolher esse daqui e agora eu vou escolher um snare. O snare vai depender também do estilo de música que você quer criar. No dubstep, como o kick e o snare eles estão bem presentes, é bom que você escolha um que faça sentido para o seu estilo de música que você está criando, tá? É claro que isso aqui a gente vai mudando ao longo do tempo também, para não precisar ficar algo extremamente esquisito, Colocando o compasso de um kick e o de um snare, a gente tem a primeira batida de dubstep. A segunda coisa é criar o que a gente chama de cymbals, ou principalmente os hi-hats, que são o que vai dar sentido à nossa música. Então eu vou ligar aqui na minha linha do tempo, já vou colocar essas duas batidas para tocar. E aí eu vou criar um novo sample aqui e vou criar os meus hi-hats. Aqui nesse pack que eu estou utilizando aqui, por exemplo, eu tenho esses 5 hi-hats aqui, então eu posso dar uma brincada com eles. O que eu gosto de fazer sempre é filtrar aqui no FL Studio e coloco aqui, por exemplo, cymbals. Aí eu posso escolher esses 5 aqui e arrastar para cá. E aí eu vou modificando eles de acordo com a minha preferência. Eu posso colocar 2 compassos. E aqui eu posso, talvez, mudar um pouco, para não ficar algo tão linear. E aqui eu posso colocar uma variação. Aí vai depender também de acordo com a sua preferência de música. E aqui eu vou repetir, é claro, Outra coisa que o dubstep tem muito também é percussão. Então aqui nesse one shot eu não tenho, deixa eu procurar alguma percussão aqui que eu possa utilizar. Então eu posso criar um novo channel rack aqui, duplicar eles, e aqui eu crio um novo filtro para percussão. Então aqui eu posso utilizar
eles aqui, eu arrasto para cá. Então eu posso fazer umas brincadeiras aqui. Agora é importante que você, aqui com esses dois parâmetros, você mude o lado onde que você está escutando essas percussões. Então, por exemplo, eu gosto de geralmente dar uma variada em todos eles, para assim ficar algo mais dinâmico. Se você tiver com fone de ouvido, você vai escutar bem que eles estão separados para você. Bom, aqui eu já tenho uma bateria soando bem legal para mim. É claro que a gente também vai fazer mixagem, que a mixagem ele vai servir para a gente conseguir dar punch em algumas coisas, dar mais sentido a algumas batidas, né? E assim por diante. Mas isso aqui eu vou fazer com você ao longo do vídeo. Uma coisa que eu gosto de fazer sempre na produção de dubstep é adicionar samples. Então, assim que você entrar nesses sites aqui, onde é que você pode ter samples, você pode baixar aqui vários samples que você pode utilizar na sua produção. Samples, no caso, amostras, né? Então, por exemplo, eu tenho esse pack aqui, ó, que é um ambiente. Então, ele tem ambiente de natureza, tem água rolando e tal, riacho, né, essas coisas assim. Então isso aqui ajuda a ter uma ambiência no seu som também, para não ficar aquela coisa tão eletrônica, né? Então eu vou importar esse ambiente aqui, vou dar um corte aqui, para você conseguir fazer esses cortes assim, você tem essas ferramentas aqui no FL Studio. Só que lembrando sempre de deixar eles mais baixos. Então geralmente eu gosto de abaixar eles bastante e só deixar eles no fundo. Já dá uma ajudada, né? Além disso, você pode utilizar ataques, impactos, né? Então eu peguei esse impacto aqui, por exemplo. Mas é bom sempre você dar uma aperfeiçoada nesses seus impactos, para não ficar algo tão estridente. Bom, tendo sua bateria feita, agora é a hora de a gente criar uma melodia para a gente dar sentido à música que a gente está fazendo. Geralmente, eu gosto de criar uma nova pattern aqui, e aqui mesmo eu crio o que eu chamo de synths, sintetizadores. Então eu posso criar minhas melodias a partir daqui. Um programa bem famoso que a gente utiliza é o Serum, mas existe o Vital, que é gratuito. Então se você pesquisar Vital VST no Google, você pode ter acesso a esse Vital aqui. Ele você consegue criar seus próprios sintetizadores, né? Fora que lá também, dentro desse programa, você tem alguns presets já prontos. Pode clicar aqui também para poder baixar e tudo mais. Existem alguns gratuitos que o pessoal disponibiliza aí no YouTube também. Basta você pesquisar e baixar e utilizar no seu Vital. O que eu vou utilizar aqui é o Serum mesmo, eu já utilizei ele bastante tempo, então eu gosto muito de utilizar esse Serum porque ele me dá a possibilidade de criar muitos sons facilmente. E até porque eu já estou familiarizado com ele. Com ele aberto, geralmente eu só coloco um pouco de Unison, que é para ele dar sentido mais ao meu som, né? Então deixa eu tocar aqui as notas para você ver. Se eu deixar um só, ele fica uma voz só. Então eu quero mais vozes para ele me dar algum sentido aqui e meu ouvido não ficar doendo tanto na hora que eu estiver produzindo. Bom, então como eu te falei, existem os compassos. Eu vou clicar aqui na pattern e vou deixar ele rolando aqui. Então se eu começar a criar a minha melodia aqui, eu posso criar primeiramente um acorde para mim saber aonde que eu vou começar essa minha melodia. Então eu vou criar aqui do zero rapidinho e já volto com você. Melodia criada, acorde criado na verdade, eu geralmente gosto de duplicar e aqui fazer alguma variação. Acorde criado, agora vamos modificar esse timbre. Agora eu vou clonar esse acorde e vou criar um lead.
Bom, agora eu vou colocar essa melodia aqui e vou terminar ela de criar ela, na verdade, né? Aqui mesmo. Então eu gosto de criar geralmente uma variação aqui no final. E aí, aqui mesmo, quando eu estiver tocando essa melodia, eu já tenho uma ideia de como ele vai fazer uma virada. Então aqui eu já posso ver algumas coisas que eu posso brincar, né? Eu posso inclusive criar outros leads, tá? A partir da minha ideia inicial. Bom, criei uma melodia simples aqui, agora eu vou criar o nosso baixo, né? Que é o bass. Aqui chamado na música eletrônica. Então eu vou adicionar um wave assim mesmo. E aí eu vou pegar as últimas notas do meu acorde, só para ele dar peso à música. Uma melodia aqui criada simples, né? Agora o que geralmente eu faço é o seguinte. É pegar todos esses instrumentos e começar a mixar. Então aqui no kick eu já vou começar a dar peso, porque eles não estão muito fortes, né? Primeira coisa que eu vou fazer é eu abaixar todos esses volumes, porque eles estão muito altos, né? Então assim eu consigo ter um controle melhor do que eu quero mais alto, do que eu quero mais baixo e tudo mais. Então aqui no kick, a primeira coisa que eu vou fazer é dar um punch nele. Então eu vou jogar um equalizador aqui, vou ir nessa frequência aqui, dar uma subida nele. Aqui também, um pouco do agudo. Vou dar uma comprimida nele, porque ele está muito baixinho. Logo nas últimas notinhas dele, deixa eu colocar um compressor. E aqui, mais ou menos. E eu não gosto, aqui nesse compressor aqui do FL Studio, eu não gosto de aumentar por aqui, porque ele dá um certo limite ao tipo de nota que está sendo tocada. Então, é como se ele realmente colocasse um limiter. Você percebe, ó, que ele, por mais que eu aumente aqui, ele não me dá uma certa liberdade de trabalhar com o volume. Então eu gosto de adicionar um wave shape. Aqui no FL Studio tem esse próprio aqui, ó, Fluid Wave Shape, que eu já gosto dele pra caramba. E aqui eu aumento aqui em cima. Como aqui eu já tinha mexido nesse ganho, provavelmente ele deve mexer também nesse limite. Então eu vou mudar o parâmetro dele para Vintage. Vou adicionar um pouquinho mais de ataque e um release aqui também. Acho que aqui tá ótimo. Vou tirar um pouco dessa compressão e vou tentar trabalhar um pouco mais com esse volume aqui para dar ganho. Acho que aqui tá bem comprimido já. Talvez eu possa mudar até o timbre desse kick. Tô achando ele ainda um pouco mais fraco. Posso vir cá e procurar um outro kick. Acho que aqui tá ótimo. Acho que eu vou mudar a tonalidade dele aqui. Tá ótimo pra mim. Bom, e agora eu vou fazer um sidechain, porque tudo isso que tá acontecendo aqui, ó, de instrumento, por exemplo, ele acaba embolando com minha bateria. Então o que eu faço? Todos esses instrumentos, eles vão estar aqui no synth, e o synth vai estar no canal de sidechain. E no sidechain eu só vou fazer uma automação aqui mesmo manual. Muita gente prefere fazer automático, mas eu gosto de fazer manual, que aí eu tenho um controle aqui do meu espectro. Então eu vou colocar aqui uma curva dobrada. Então toda vez que tocar aqui o kick e o snare, ele vai baixar. Então percebe só. Agora você percebe que minha música, ela tá assim, meio sem sal, né? É porque a gente não adicionou outras coisas, como por exemplo arpegiato, piano, enfim. Você pode brincar com sua
produção aí da forma que você quiser. Bom, você percebe que tem muito trabalho ainda pela frente, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um adiantado aqui e vou logo partir para o drop. Bom, como eu já tenho minha melodia pronta, minha bateria pronta, o que eu posso fazer aqui é simplesmente ir duplicando isso daqui e começando a criar meu build drop, drop e tudo mais. Só que para a gente não se perder no nosso projeto, é bom a gente sempre ir marcando o que a gente quer que seja introdução. Por exemplo, eu vou colocar aqui introdução aqui. Aqui eu posso colocar um verse, que seria tipo um refrão da música, né, e tudo mais. Aqui eu posso adicionar um build drop, e aí do build drop eu posso adicionar o drop. O drop geralmente eu posso aproveitar os meus cymbals aqui, posso aproveitar minha percussão. Lembrando que eu não mixei ainda a percussão, cymbals e tudo mais, mas é coisa simples, eu posso simplesmente adicionar um equalizador, pegar aqui e deixar mais no médio e no agudo aqui a percussão, abaixar eles mais para não ficar tão alto, né? E aqui no meus cymbals, que são esses daqui, ó, eu posso jogar eles aqui pro cymbal, já joguei antes já. Vim aqui e adicionar um equalizador para tirar as partes mais graves, né? Deixar aqui mais agudo, tocando e tudo mais. Se você não está sentindo muito alto as coisas, como você já abaixou antes, é só você aumentar para sentir as coisas tocando. Por exemplo, o meu cymbal aqui, eu não estou achando que ele está muito alto, né? Eu acho que ele está bem baixinho e tal. Tem outras técnicas aqui de cymbals também, mas eu não vou passar aqui nesse vídeo agora, senão vai acabar ficando muito longo. Vamos pro drop então. Pro drop, vou manter aqui a ambiência também. Eu já tenho duas partes aqui pro meu drop. Posso duplicar esse kick snap, eu juntando ele demais. Posso criar uma variação para esse cymbal, que é o seguinte: como é um drop, ele geralmente é mais diretão, né? Vou aumentar esse daqui e vou adicionar 2 compassos. Que essa percussão eu vou tirar. Ficou bem melhor. Agora eu vou adicionar um crash, que é prato. Agora eu posso adicionar também alguns backgrounds que a gente chama de acompanhamentos do nosso drop, né? Eu posso adicionar aqui no sintetizador mesmo uma variação, repetir essa parte, e aí eu vou trabalhando com ela.
Bom, o que fiz basicamente é criar meu espaço para eu conseguir produzir as minhas linhas de baixo, né, que são chamadas de wobbles. O wobble geralmente tem 6 variações, né, então aqui no começo geralmente a gente cria uma que seja para impacto e ele se repete ao longo da nossa música, porém a gente faz várias variações, então eu poderia dizer que são 6 espaços para a gente, 4 espaços para a gente fazer. 6 se seria você aumentar ainda o seu drop aqui por diante. Então, para criar os meus baixos, eu gosto de criar um outro filtro aqui novamente. E aqui, primeiramente, eu crio o meu sub-bass, que sub-bass é o que vai sustentar o meu baixo, né? Então eu gosto de geralmente colocar um ataque nele aqui, esse ataque no pitch, né? Que aí ele vai criar tipo um estralo no começo da minha nota. Então se eu tocar aqui, por exemplo, geralmente eu vou aqui na nota mais baixa, só que ele tá baixo, então eu preciso comprimir isso aqui, só que a compressão tem um ataque um pouco mais lento, nada exagerado também, e aí eu vou compensar isso com um limiter. Cai no sidechain aqui também. Eu acho que já dá pra gente começar alguma ideia bacana. Então eu vou repetir isso daqui, vou abaixar um pouco o volume porque isso aqui vai ficar irritante. Para os nossos bass, que no caso são os oboe, a gente tem um pequeno problema que é o seguinte: quando a gente cria vários, a gente tem uma discrepância entre os volumes. Então eu vou criar um aqui que é para ele comprimir tudo. Então o som que tiver mais baixo ele vai ficar no alto e o que tiver no alto ele vai permanecer no volume que eu setar. Então aqui no baixo eu vou colocar um compressor multibanda, que é o chamado OTT, mais usado aí entre os produtores Estados Unidos, né? Então eu vou colocar aqui um default de 50% mesmo e o time de 750 mais ou menos. E aí depois disso eu vou fazer uma compressão disso, bem forte mesmo, mais ou menos aqui nesse nível. E vou adicionar um wave shape, que é para mim aumentar ainda todos esses volumes. E aí isso aqui eu vou ligar cá, deixa eu ver se eu tô pegando certo. E aqui esse primeiro bass vou deixar aqui, vai ficar logado aqui, e esse que são todos os bass eu vou jogar para o sidechain, fazer o processo de sidechain para mim. E aí automaticamente eu vou pegar um equalizador e vou cortar aqui as partes de sub-bass e bass, porque essa parte de sub-bass eu tô deixando aqui pro sub trabalhar. Até no sub mesmo eu vou cortar as frequências aqui altas e deixar ele só no sub. Então aqui ele está vindo para cá e ele está sendo comprimido. E aqui eu sou livre para poder trabalhar com o meu sample que eu vou criar. Então, deixa eu adicionar a nota aqui. Ele vai ficar bem estridente assim mesmo, mas é porque a gente vai formar o nosso bass. Então, você já pode fazer várias coisas aqui, tendo ele já em mãos. Por exemplo, vou solar ele aqui. Então aqui no meu canal dele eu posso, por exemplo, adicionar um equalizador e já fazer alguma automação que eu quiser. Você não precisa necessariamente ficar modificando tudo no Serum, você pode adicionar as suas mixagens aqui. Por exemplo, isso daqui seria algo interessante, né? Ou você vai sentir o que sua música vai pedir. Então deixa eu fazer isso aqui, eu acho que já tem algo interessante aqui pra mim. Posso deixar ele crocante, colocando aqui um wave shape para causar distorção. Agora deixa eu voltar nele lá e tentar trabalhar um pouco nesse...
Bom, acho que deu pra criar alguma coisa aqui massa, né? Interessante. Deixa eu ver aqui. Agora é só duplicar isso aqui e voltar ele pra cá. Só que aqui, como eu tenho essa variação aqui, ó, de acorde, eu vou só tirar esse último bass aqui. E aqui, agora a gente pode fazer uma outra brincadeira, que é mudar o tipo de timbre para fazer com esse meu wobble fica mais interessante. Então aqui, como ele está nesse volume, aqui eu posso fazer algum tipo de variação com o pitch dele. Então eu vou pegar ele ali. Bom, agora tem que tomar cuidado para não fazer muito exagero, para não ficar algo muito esquisito. Claro que isso aqui você vai refinando com o tempo, né? Então você não precisa ficar preso a um timbre só, não. O lance de dubstep é que ele repete muitos timbres, muitas notas e tudo mais. E aí você pode fazer outras variações aí que você preferir, beleza? Então, aqui mesmo nesse bass eu vou fazer algumas compressões, porque ele está muito estridente ainda para mim. Vou colocar um OTT aqui mesmo, colocar um tempo em 1000, default menor, e vou adicionar mais uma compressão. Bom, o meu computador agora já está fritando aqui já com o bass. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse timbre aqui que eu estou criando. Então aí tem muita automação acontecendo. E eu posso simplesmente vir e renderizar. Áudio renderizado. Vamos ver como é que ficou. E você ainda pode, se você quiser, refinar mais ainda os seus timbres, né? Fazendo mais compressão, fazendo mais configurações. Então esse aqui, por exemplo, é o sub, vou manter ele. Aqui no bass eu vou só para manter o sub acontecendo. Então deixa eu só fazer sentido isso aqui, dando ele aqui, ó. Esse sub aqui eu posso fazer uma brincadeira com ele. E aí eu posso samplear esse meu som, né? Limpar, por exemplo. Isso aqui não está muito legal. E assim você pode ir brincando, de acordo com sua preferência, beleza? E aí quando você toca sua música inteira... que deu para entender mais ou menos como é que se produz, né? E aí, para você juntar com sua melodia total, é só você
e produzindo aqui o seu build drop, verso, introdução e tudo mais. Se você quiser mais dicas e truques de como criar um dubstep, basta colocar um comentário aqui nesse vídeo mesmo, que eu vou estar fazendo nos próximos dias, beleza? Eu fico por aqui, meu nome é Litson e até a próxima. Aí, valeu!